Muito bem, irmãos. Eu convido, então, já os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos 11, a partir do verso 33. Diz assim a palavra do Senhor: Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus! É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos, pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo o que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para vocês. Amém. Então, irmãos, como a gente tem visto nas últimas semanas, na verdade, um pouquinho, só para deixar um pouco mais esclarecido algumas questões aqui, o apóstolo Paulo, geralmente, quando ele vai escrever as epístolas dele, não sei se alguns irmãos já notaram, ele geralmente, assim como um professor, ele escreve toda uma teoria, ele escreve uma boa parte, geralmente até metade das epístolas dele, como se fosse uma teoria explicando minuciosamente aquilo que ele quer falar, sobre o tema que ele quer falar na epístola. Então, o que a gente viu até agora, aqui na Epístola de Romanos, é ele explicando o Evangelho e como o Evangelho é tão profundo, como o Evangelho é tão enriquecedor. E agora, nesse momento final do capítulo 11, ele, considerando tudo aquilo que ele explicou, ele faz um louvor, ele canta, é como se ele cantasse uma canção aqui pra gente, no comecinho desse texto que a gente leu. Ele canta uma canção de louvor e adoração a Deus. E em seguida, ele já começa a entrar na parte prática da explicação daquilo que ele estava escrevendo. Então, como eu falei, assim como o professor, ele passa a maior parte do tempo do estudo dele, da epístola dele, dando explicações teóricas, para finalmente, na parte final das epístolas que ele escreve, ele começa a dar explicações de como os irmãos devem viver as vidas deles a partir de tudo aquilo que ele falou até então. Então, nesse sentido, para o apóstolo Paulo, e de alguma forma para qualquer professor que explica alguma matéria, nós precisamos primeiro entender muito bem e com profundidade aquilo que estamos estudando, no caso, o Evangelho. Precisamos refletir com intensidade e com amor e com zelo a respeito daquilo que Deus deu para nós, da mensagem que Deus deu para nós. E embora a gente tenha uma certa resistência algumas vezes com relação ao estudo, é bem comum acontecer isso, de que tem até frases, assim, pessoas que falam frases assim, estudar demais deixa louco, ou estudar demais faz morrer o espírito. O que o apóstolo Paulo está demonstrando, através da maneira que ele fala aqui, é que, na verdade, quem vivifica o espírito é o Espírito Santo. Quem nos dá vida real é Deus, através do presente de fé que Ele nos dá. Assim, podemos muito bem não estudarmos, não termos conhecimento teórico nenhum, e não louvarmos a Deus. E podemos também estudarmos muito, e por causa desse estudo mesmo, entendemos o que é amar a Deus verdadeiramente. De outra forma ainda, a gente pode muito bem não ter estudo e, com muita intensidade, sempre buscarmos a Deus, confiarmos nele e termos confiança nele. Da mesmo modo também que algumas pessoas estudam muito a palavra de Deus, têm
conhecimento de várias teologias na cabeça, tem versículos na ponta da língua para soltar, mas não tem um pingo de afeto por Deus. E o assunto que o apóstolo Paulo está trazendo aqui para a gente, nesse momento, então, é justamente a questão do louvor, a questão da adoração. A questão de como é que nós prestamos culto verdadeiro a Deus. E o que ele começa fazendo aqui é justamente fazendo uma declaração da grandeza e da maravilha de Deus, de quão sábio e quão poderoso ele é. Porque ele coloca para a gente, na mensagem do Evangelho, duas coisas que para a gente não faz muito sentido. O Evangelho nos mostra que nós não merecemos nada, não temos o direito a nada, mas, ainda assim, nós recebemos tudo, que é a presença de Deus em nossas vidas. Como pode isso? Além disso, e talvez até mais importante, pelo menos para esse sermão, nós temos a tendência de encarar o Evangelho como se fosse religião. E o Evangelho não é religião. De modo algum é uma religião. O Evangelho é a verdade. E por que a gente acha que o Evangelho é religião? Bom, religião, o que é religião? Como é que a gente diferencia, então, religião do Evangelho? Religião é um sistema de crenças que nós usamos para tirar proveito para nós mesmos. É como se nós colocássemos Deus numa caixinha e abríssemos essa caixinha só quando a gente precisa de Deus e precisa tirar alguma coisa de lá de dentro para satisfazer alguma necessidade nossa, algum desejo nosso. Ou mais, religião algumas vezes é algo que coloca medo no coração das pessoas para fazê-las obedecer com justamente o temor de serem castigadas por alguém que é muito exigente lá em cima. O Evangelho não é nada disso. O Evangelho é uma coisa totalmente diferente. O Evangelho é algo que, de fato, mostra que nós não merecemos nada, mas ainda assim, por misericórdia, nós recebemos o que há de mais valoroso nessa terra, que é a presença de Deus em nossas vidas. E assim como o Evangelho nos diz que não precisamos fazer nada, a religião geralmente fala pra gente que a gente sempre precisa fazer alguma coisa para merecer aquilo que a gente deseja, ou para merecer pelo menos um afago e tudo mais, né? Um tapinha nas costas, por assim dizer. Então o que acontece? Quando nós enxergamos o Evangelho como religião, nós não louvamos e nem adoramos a Deus da maneira que nós devemos. Ou, melhor, nós não louvamos a Deus com os nossos corações. Nossa adoração, nosso louvor é simplesmente de fachada. Geralmente a gente tem essas palavras, né? A gente geralmente costuma usar elas de maneiras sinônimas, né? Intercambiáveis. A gente tem a palavra louvor e a gente tem a palavra adoração. De fato, elas são palavras bem parecidas e a gente tem essa tendência de confundir elas e usar elas sempre uma substituindo a outra, né? A questão é que elas significam coisas um pouquinho diferentes uma da outra. Ambas são necessárias para a gente realmente adorar a Deus, de verdade. Mas ainda assim tem uma questão no fundo que eu acho que vai ser interessante trabalhar. Louvor é aquele caso de... O que significa louvor, né? Louvor significa elogio. Significa dar honras. Então, quando a gente fala de louvor a Deus, é como se a gente realmente estivesse elogiando a Deus por aquilo que Ele é, por todas as coisas que Ele fez, por todas as obras que Ele criou. Assim como a gente viu aqui no Salmo, no início e na abertura do culto,
Ele criou toda a natureza, toda a beleza da criação. E tudo na criação demonstra quem Deus é. E um exemplo é que quando alguém presta um concurso ou faz uma prova, e, por exemplo, vai muito bem nessa prova, o que as pessoas geralmente falam? Né? Essa pessoa ela foi tão bem que ela passou com louvor. Ou seja, ela recebeu elogios dos avaliadores, do pessoal que estava corrigindo a prova dele. Ou seja, foi elogiado. Ele foi reconhecido como alguém capaz de ter feito aquela prova. E passou muito bem. Adoração, de modo semelhante, bem pouquinho diferente. Adoração fala a respeito de amar, de dedicar amor. Então, quando a gente gosta muito de alguma coisa, o que a gente fala? Eu adoro tal coisa. Eu adoro torta de morango. Eu adoro torta de frango. Eu adoro, sei lá, cochilar à tarde numa rede, um dia de verão. Ou seja, adoração tem muito a ver com o nosso afeto, aquilo que a gente dispensa carinho e, por que não, a gente deseja constantemente em nossa vida, ou de maneira abundante, ou pelo menos com alguma regularidade. Quando a gente adora alguma coisa, a gente quer aquilo pra gente, ou a gente quer aquilo com a gente. E é exatamente isso que a gente faz num culto. Essas duas coisas. Quando a gente vem ao culto, a gente vem louvar a Deus, a gente vem justamente dar elogios a Ele. E quando viemos ao culto para adorar a Deus, a gente vem porque a gente quer como uma pessoa em nossa vida. A gente quer que Ele esteja presente em nossa vida. A gente quer participar também da vida de Deus. Isso é adoração, de alguma forma, né? Talvez é o modo mais interessante da gente falar a respeito de adoração. Então, quando a gente tem aqui então um momento de louvor e adoração, a gente tem um momento que a gente está louvando a Deus, ou seja, honrando o nome dele, falando daquilo que ele é, das maravilhas que ele dá pra gente. E também a gente está aqui no culto falando, dizendo para ele que nós queremos ele participando de nossas vidas através da presença dele, que se faz sentido aqui no momento de culto, através da presença do Espírito Santo, que pode ser sentido através da comunhão que temos aqui uns com os outros, já que o Espírito Santo está dentro de nós. Na nossa comunhão, nós também temos a presença do Espírito Santo. E também nós podemos ter a oportunidade de ter Deus em nossa vida, ouvindo os nossos clamores e ouvindo principalmente os nossos louvores. Isso é adoração. A gente está buscando a Deus em nossa presença, assim como nós gostamos, por exemplo, de visitar os nossos pais ou os nossos filhos. Nós fazemos questão de estar na presença deles. E muitas vezes nós nos desdobramos para vencer obstáculos que nós normalmente não venceríamos caso fosse para outras pessoas, mas para aquelas pessoas que nós amamos, nós o fazemos. Mas qual que é o problema da religião? Se a religião ela traz para a gente esse entendimento meio amedrontado de quem Deus é, ou por algumas vezes até meio que dando menos importância às questões envolvendo a própria presença de Deus em nossas vidas, nós começamos a ter entendimentos distorcidos a respeito do que é culto, do que é louvor e do que é adoração. Por exemplo, é muito comum que nós tenhamos o pensamento de que o culto é simplesmente um evento que acontece uma vez por semana e por conta disso não tem tanta importância eu ir nele. Ou não tem tanta importância assim eu chegar atrasado no culto. O culto está aí, o culto está aí toda semana, estou vendo que eles não precisam que eu esteja lá, então hoje não vou. Ou ainda, a gente vem para o culto, mas a gente não canta,
ou quando canta, a gente canta meio que da boca para fora. A gente não está refletindo muito sobre o que a gente está cantando. Por quê? Porque a gente canta simplesmente porque a gente acha que é parte do evento, parte do momento. Eu não gosto muito do louvor, eu prefiro a palavra. Ou eu gosto muito do louvor, não gosto tanto da palavra. Eu venho aqui só para participar. Porque eu gosto de ver alguns irmãos. Veja, já perdeu toda a noção do que é culto. Louvor e adoração não tem nada a ver com isso. Louvor e adoração é, de fato, se perceber na presença de Deus e elogiar a Ele, dar louvores a Ele e querer realmente Deus estar presente na sua vida. Se a gente vem aqui, meio que, tanto faz como tanto fez, não há louvor e adoração verdadeira. Por outra, e essa é mais interessante que casa um pouco com essa última parte. Geralmente, às vezes, a gente vem para o culto porque, aquela equipe de louvor é muito boa, ou a palavra do pastor é muito boa. Só vem até por conta da palavra daquele pastor específico. Veja, quem está aqui em cima está fazendo um trabalho muito específico que os irmãos não notaram, geralmente a gente não percebe, na verdade. Quando a gente fala ir ao culto, geralmente a gente usa uma palavra assistir ao culto. E o que passa na nossa cabeça? A gente pensa que assistir ao culto é como se a gente sentasse aqui para assistir televisão, ver televisão. Mas veja, assistir ao culto, quando a gente fala assistir ao culto, o que a gente está querendo realmente dizer é ajudar no culto. Ajudar no culto. Ou seja, os irmãos que estão sentados não estão simplesmente sentados. Os irmãos que estão aí participando do culto também estão participando do culto. De modo que o momento de louvor que a gente tem aqui funciona da seguinte maneira. As pessoas que estão aqui cantando, louvando e adorando, estão aqui para permitir que os irmãos sentados aí possam louvar e adorar a Deus da melhor maneira possível. Ou seja, aqui, essa parte aqui, está servindo ao pessoal daí. E da mesma forma, o pessoal daí, está todo mundo servindo uns aos outros para poder servir melhor a Deus na prestação de louvor e adoração a Ele. Por outra, se a gente está aqui em cima e acha que a gente tem algum valor, tem alguma importância, por causa de eu ter um microfone na minha mão, ou porque eu tenho a visibilidade, eu não estou adorando, louvando a Deus verdadeiramente. Eu estou aqui simplesmente porque eu quero encher o meu orgulho, a minha vaidade. Eu quero aparecer. Isso também não é louvor e adoração. Ou seja, louvor e adoração real exigem outra coisa da gente. Não é, como a gente estava falando até as últimas semanas, não é algo mecânico e não é algo para nós mesmos. Louvor e adoração envolve humildade e gratidão. Uma das palavras que acho que aqui no Paraná não se usa muito, uma das palavras que se usa para culto em alguns lugares é trabalho. É uma coisa muito engraçada. Acho que no Rio de Janeiro eles usam mais dessa maneira. Então, por exemplo, o irmão chega para o pastor ou para outro irmão da igreja e pergunta: vai ter trabalho lá na igreja essa semana? Vai, chega lá tal horário. Vai ter trabalho em tal lugar, em tal dia, vai todo mundo da igreja estar lá. Veja, o culto, em alguns lugares, tem esse significado muito parecido com o que o apóstolo Paulo está falando aqui no texto original. Culto também significa serviço. E é isso, basicamente, que Jesus ensina a gente a fazer. Servir uns aos outros. E no momento de culto, servir a Deus através das nossas vidas, nesse momento específico que a gente está tendo. Muito dessa nossa imaginação, eu acho, que a gente tem distorcido sobre o que é o culto, né? Provavelmente é um pouco, talvez, de a gente assistir muito televisão, por exemplo.
A gente assiste muita televisão e a gente acha que ir ao culto é simplesmente assistir o culto como se eu estivesse assistindo televisão. Ou talvez a gente achar que o púlpito aqui, ou o palco, é como se fosse um altar, como era no Antigo Testamento. Não é. Quando Jesus morre e rasga o véu, não há mais necessidade de tabernáculo, não há mais necessidade de altar, por um motivo muito específico. A vida de cada um dos irmãos aqui é um altar. Da mesma forma que a gente geralmente acha que isso aqui é a casa de Deus, ela não é a casa de Deus. Casa de Deus é cada irmão que está aqui. Altar verdadeiro é cada irmão que está aqui. E é por isso que o apóstolo Paulo nos diz para oferecermos os nossos corpos como sacrifício vivo a Deus. Ou seja, nós devemos viver as nossas vidas como se estivéssemos em um constante culto ao nosso Deus. Só que, se a gente vem ao momento de culto, que acontece uma vez por semana, que é o momento que a gente pode realmente se reunir com os irmãos, termos uma presença mais intensa da presença de Deus na nossa semana, a gente vem aqui e vê o culto de uma maneira toda distorcida, totalmente aquém daquilo que realmente é. Será então que a gente realmente está amando a Deus? Será que realmente a gente está vivendo nossas vidas como um culto vivo a Deus? A gente está morrendo todo dia para Deus? Bom, talvez a primeira coisa que a gente tem que começar a perceber e entender é, pelo menos, antes de dar o próximo passo daquilo que o apóstolo Paulo está falando para a gente, que é algo muito maior do que eu falei até aqui, estou simplesmente falando desse culto aqui. Eu não estou falando da vida em si, e isso a gente vai ver nos próximos domingos. A gente precisa pelo menos entender que culto se presta, se dá a Deus. Culto não é um momento que a gente vem aqui para ficar junto, ouvir uma boa música, ou ouvir uma boa palavra. Culto não é isso. Culto é sentar do lado do meu irmão e cantar com alegria, com verdadeira admiração e amor a Deus. Porque adoramos verdadeiramente a Deus. Ou seja, nós direcionamos o nosso amor a Deus de uma maneira muito maior que a gente dedica amor, por exemplo, a uma coisa que a gente gosta ou a alguém que a gente ama. Culto é um lugar que a gente participa como comunidade, servindo e ajudando uns aos outros a louvar e adorar a Deus cada vez mais, de maneira mais intensa. A gente vem para o culto porque a gente quer a presença de Deus em nossas vidas. Veja, Deus se faz presente aqui não porque esse lugar é a casa dele. Como eu falei, não é. A gente vem para esse lugar porque a gente sabe que tem vários irmãos aqui e porque estamos reunidos como igreja, Deus se faz presente. E nós buscamos a presença de Deus justamente nesse ajuntamento. Ou seja, sagrado é um lugar que você presta culto. Sagrado, ou casa de Deus, ou lugar que Deus está, melhor falando, é, por exemplo, o momento que a gente se reúne para louvar a Deus na casa de algum irmão, por exemplo, às quartas-feiras. Ou é o momento que a gente presta culto, por exemplo, nem que seja embaixo de uma árvore, juntamente com outros irmãos. Esses são os lugares que Deus se faz presente. Deus se faz presente na sua vida, tornando o lugar que você está sagrado, quando você para sua vida por um instante, faz um momento de devocional, faz uma oração para Ele. Nesse caso, até o seu quarto, sua sala, sua cozinha, pode se tornar um lugar sagrado. Porque você está
usufruindo da presença de Deus. Que você está realmente adorando a Ele, está buscando o amor dele. Culto real, então, é esse sacrifício diário que a gente faz para amortecer a nossa carne, para não nos deixarmos querer parecer mais do que nós somos. É esse desejo, esse amor verdadeiro de estar na presença de Deus. De estar na presença de dos outros irmãos, cada um dos outros irmãos. Isso é verdadeiro louvor. Tudo isso sempre feito com amor, gratidão, alegria. Enquanto a religião impõe medo ou usa toda a situação para simplesmente tirar proveito, o Evangelho fala outra coisa. O Evangelho fala a respeito de amor e adoração verdadeiros. Eu convido a equipe de louvor para vir à frente, para vir já cantar, tocar. Enquanto isso, eu vou fazer a leitura aqui de uma citação que eu achei muito interessante. Vai falar um pouco de coisas que a gente vai falar nas próximas semanas, conforme a gente continua o estudo em Romanos. Mas ele já deixa muito claro para a gente o que é adoração e culto verdadeiro a Deus no nosso dia a dia. Diz assim: Paulo deixa claro em sua exposição da depravação humana, boa parte do que a gente leu até agora, que ela se revela através de nossos corpos, por exemplo, em línguas que enganam e lábios que espalham veneno, em bocas cheias de maldição e amargura, em pés que são velozes para derramar sangue e com olhos que se desviam de Deus. Por outro lado, a santidade cristã se mostra nas obras do corpo. Portanto, devemos oferecer diferentes partes dos nossos corpos a Deus como um instrumento de justiça. Então, nossos pés andarão em seus caminhos, nossos lábios falarão a verdade e espalharão o evangelho, nossas línguas trarão cura, nossas mãos levantarão aqueles que caíram, nossos braços abraçarão os solitários e os não amados, nossos ouvidos ouvirão ao clamor dos aflitos, e nossos olhos olharão humilde e pacientemente para Deus. Se a gente quer oferecer o nosso corpo como culto diário, como sacrifício vivo a Deus, dessa maneira, e a gente precisa fazer isso, a gente precisa pelo menos aprender a amar e a adorar a Deus verdadeiramente, nesse momento que a gente tem todas as semanas. Esse momento não é um momento à toa, esse momento não é um momento dispensável, esse momento é o momento em que nós podemos, de maneira mais intensa, sentir Deus em nossas vidas. E podemos nos encher dele de maneira mais abundante. É por isso que eu convido os irmãos, então, a refletir a respeito de como é que nós estamos lidando com os nossos afetos em direção a Deus. Estamos realmente amando a Deus? Estamos realmente buscando a presença dele em nossas vidas? Que nós possamos refletir a respeito disso e buscar verdadeiramente a Deus com toda a nossa força, todo o nosso amor, toda a nossa mente, todo o nosso espírito. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos, Senhor, que o Senhor esteja mudando os nossos corações, ó Deus. Ensina-nos o que é realmente amar, ó Deus. Ensina-nos, Senhor, a ser dependentes de Ti. Ensina-nos, Senhor, a sentir a Sua presença aqui nesse momento de culto, ó Deus. Ensina-nos, Senhor, a louvarmos e adorarmos ao Senhor com todo o nosso coração, com alegria real pelo sacrifício que Jesus Cristo fez por nós, ó Deus. Nós sabemos que nós não merecemos nada, ó Deus, mas nós recebemos a maior bênção que poderia receber, que é a salvação em Cristo. E após isso, nada mais importa, ó Deus. Nada mais. Nem a minha reputação, nem a minha imagem, nem meus bens, meu dinheiro, minha fama, nada importa, ó Deus.
Nada importa. Tudo que importa é o Senhor, o Evangelho. Esteja conosco, Deus, nos ensina isso, coloque em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.